Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma conversa muito especial sobre a terapia de reprocessamento generativo aqui na Europa. Nós vamos falar sobre diferenças culturais, desafios e também sobre os resultados dessa abordagem tão transformadora. Eu tenho aqui convidadas incríveis. Nós temos a doutora Juliana Lima Verde. Boa noite, doutora. Olá, tudo bem, pessoal? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou cearense. Eu trabalhei durante muito tempo com pesquisa, fui professora universitária durante 15 anos, fui pesquisadora durante mais de 20 anos. Hoje eu sou doutoranda em psicologia, sou master terapeuta em TRG e também faço as pesquisas com a TRG ligadas ao Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas, que é onde nós temos os nossos cursos com o professor Jair. É um prazer, muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Seja bem-vinda. Temos Obrigada. também aqui outra convidada. Ela que se chama Manuela Jacinto, mais conhecida entre os amigos como Nelly. É, Boa noite, Nelly. Seja Olá, bem-vinda. olá, boa noite. É bom estar aqui pela primeira vez convosco. Portanto, o meu nome é Nelly, sou algarvia, estou, portanto, sou terapeuta master na TRG. Fiz antes também vários estudos, portanto, estou desde 2018 ligada a uma universidade no Brasil, onde fiz vários cursos sobre terapias energéticas. E atualmente estou como terapeuta master na TRG e estou a tentar ajudar o máximo de pessoas que posso. Obrigada, Nelly. Seja bem-vinda. Obrigada. Temos também aqui o Steve Bovey, né? Não sei se eu estou Oh, pronunciando yeah, bem. ok. Seja bem-vindo, Nem Steve. tente é complicado. De qualquer maneira, tal como a Nelly, que é a minha mulher, eu estou investido neste campo já há muito tempo. Eu fiz muitos estudos e fiz várias formações, em várias áreas, e é um dos pontos de contacto que eu tenho com a minha mulher, além de mais. Mas talvez tenha uma abordagem ligeiramente diferente, mas não difícil. Eu sou alemão, por nascença, que põe um pouco à parte do resto desta equipa, além de mais sou homem, porque, desculpa lá, mas eu reparo sempre que são quase sempre mulheres, e eu sou entre os poucos homens que existem, mas talvez isso seja algo sintomático, porque poucos homens se interessam por saber o que realmente se passa debaixo da superfície. Eu, no entanto, interesso-me muito por isso. E espero que possa contribuir um ponto de vista masculino a este mundo que é muito sensível Ok. e Joia. E compreende, hoje nós queremos né? trazer uma conversa leve, mas também profunda, para quem é terapeuta, para quem já faz terapia e para quem também não faz terapia, mas tem muitas dúvidas, certo? E para começar nosso contexto aqui, eu queria trazer um ponto que tem chamado muita atenção. A forma como os europeus veem a terapia é bem diferente dos brasileiros. É. Nery, você que é portuguesa, né? Como Uhum. você percebe isso no dia a dia? Eu, desde que fiz a formação da TRG, percebi logo desde cedo que a terapia em Portugal, neste caso falo mais em Portugal, porque não tenho clientes propriamente fora de Portugal. Também tenho no Brasil, mas pronto, portugueses ou europeus. Porque em Portugal a terapia é encarada de uma forma diferente. Ainda existe muito o tabu, começando pela terapia tradicional, onde o cliente só fala, fala, fala e nada resolve. E nota-se uma grande resistência em tratar emoções. As pessoas habituaram-se, penso eu, àquilo que o nosso professor Jair chama de normose, onde o hábito de viver na dor se torna o normal. A interpretação daquilo que pedimos na TRG normalmente para os clientes é uma coisa muito literal e é necessário fazer uma psicoeducação muito intensiva para o cliente conseguir perceber quais são as bases da terapia e como é que funciona. Por exemplo, como nós pedimos a um português, olha, faça um filme dos 0 aos 10 anos.
a pessoa imediatamente aquilo que entende é que vai começar a fazer um filme, uma invenção de uma história e viver essa história. Quando aquilo que é importante é educar a que tem que reviver as suas memórias, apelar àquilo que aparece de memórias e deixar elas virem para poderem ser trabalhadas. Certo. Isso é muito interessante. Até a linguagem precisa ser adaptada, não é mesmo? Assim, é. A Ok. linguagem é um ponto muito importante que precisa ser adaptado, porque o português entende os termos, mas quando se trata de uma terapia em que tem que aprofundar determinadas questões, é importante digerir o que é que a mensagem quer dizer. Ok. Na Falando medida, agora sobre diferenças culturais na terapia, Uhum. Steve, na sua experiência como alemão, vivendo aqui em Portugal, você também percebe essas diferenças culturais na forma de encarar a terapia? Ahm, yeah. Ahm, Provavelmente ainda mais radical do que vocês esperam. Porque eu sempre pensei, quando eu mudei para Portugal 35 anos atrás, eu já tive uma vida na Alemanha, já tive a minha formação, a minha socialização na Alemanha, e cheguei a Portugal e pensava, oh, é mais um país europeu, como todos os outros que já conheci, mas Portugal é diferente. Um, e mesmo assim é muito diferente do Brasil. Um, yeah, uma certa contradição cultural entre os vários mundos que eu já conheci ao longo da minha vida. A maior diferença que eu reparo é exatamente isso, que enquanto os europeus são muito abertos a ideias diferentes, etc., mas são muito céticos em relação a qualquer coisa que para eles parece treta. Treta não no sentido negativo, simplesmente especulação. Especulação, yeah? Posso explicar? Um, Ok, toda a gente acha que há um elemento válido em qualquer abordagem, mas no momento que os europeus que são já saturados de ideias e não sei quantos mais, no momento que parece que isso se aborda a tipo uma coisa milagrosa ou quase religiosa, os europeus dizem, ok, 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 já ouvi tudo e não preciso ouvir mais, tchau. Já me aconteceu várias vezes com clientes potenciais, várias vezes, ou seja, mais de metade dos meus potenciais clientes, no momento que ouviram falar disso, piscaram-se, ok? ok, É a observação que eu fiz e acho que é um dos pontos que temos de abordar honestamente, claramente, e temos de encontrar uma linguagem diferente, como explicar a nossa abordagem, que não tem nada de milagroso, nem de religioso, nem de, yeah, que é simplesmente científico, bem comprovado e, e sem preconceitos, ok? ok. Aproveitando esse tema, diferenças culturais, doutora Juliana, do ponto de vista técnico e científico, como que a TRG se adapta a essas diferenças de culturas? Então, a TRG, ela tem, no meu ponto de vista, uma característica muito interessante, porque ela trabalha com algo que é universal a todos os seres humanos, que são as histórias de vida e as emoções. Então, assim, situações como, por exemplo, dor, medo, vergonha, são estados internos que são comuns a todas as pessoas, não tem passaporte, né? Vamos dizer assim. Então, eles podem aparecer em qualquer cultura. O que muda, na verdade, é a linguagem terapêutica que esse terapeuta precisa empregar com o seu cliente. Então, assim, a forma como um cliente brasileiro nomeia uma experiência, por exemplo, de abandono,
ela pode ser diferente daquele cliente espanhol, do cliente angolano, do cliente alemão, tá? Então, a TRG, ela é sensível a isso e o terapeuta precisa estar atento a isso. Então, esse terapeuta, ele precisa aprender a ouvir o que está por detrás das palavras culturais, não apenas as palavras em si de uma forma, digamos, engessada. Então, assim, tecnicamente falando, a TRG é uma abordagem que tem uma plasticidade estrutural. Por quê? Porque os seus protocolos, eles são sólidos na sua base, mas eles são flexíveis na sua aplicação. Olha que interessante, né? Você mantém, assim, o mesmo processo de reprocessamento, mas você vai adaptando exemplos, as metáforas, o ritmo das sessões, aquele contexto cultural de cada cliente. Então, assim, o que eu penso é que o que não muda é a essência, né? Acessar a história de cada um, fazer o reprocessamento, integrar essas memórias, elas estão sempre na raiz de qualquer sofrimento. Então, isso é humano, simplesmente humano e não cultural. Todos são capazes de fazer isso. Joia. Ok. Falando sobre psicoeducação, que é o grande desafio, né? Um ponto que surgiu muito forte foi essa questão da psicoeducação, que aqui na Europa precisa ser mais intensa. Nelly, eu pergunto, você sente isso na prática? Assim, eu tenho exatamente sentido isso na prática e exatamente poder fazer a comparação, porque tenho uma cliente brasileira e tenho algumas portuguesas. E com a cliente brasileira foi muito mais fácil fazer a psicoeducação e inclusive ela seguir, e pronto, também depende de pessoa para pessoa, mas ela segue retamente todas as indicações que eu lhe dou. E é fácil para ela reprocessar as coisas porque ela usa exatamente o método na sua perfeição. Com clientes portugueses tem sido mais difícil. Tem que explicar muito melhor como é que se reprocessa, como cria novas vias neurais, para que o cliente não fique naquele loop de, ok, vou acessar uma memória, mas acessa a memória e volta a acessar e fica sempre só ali naquele loop, loop, loop e não passa à frente. Tem que ser explicado como é que daquela memória o que é que tem de fazer só com aquela memória. Não é só lembrar, porque lembrar pode lembrar 1000 vezes e continua a lembrar e continua a sentir o mesmo. E muitas pessoas até nem sentem, simplesmente lembram, mas aquilo não tem. Mas quando se começa, por exemplo, a pedir, mas e fisicamente, o que é que está a sentir? Mas sente alguma coisa? Ah, não sinto nada. Ah, sinto, talvez algum desconforto aqui e ali. É aí depois que nós conseguimos começar a pegar e começar a instruir e dizer, olha, mas normalmente uma dor aqui reflete sobre esta situação. Será que é verdade? Será que diz-lhe algum respeito àquilo que eu estou a falar? É um processo mais intenso nessa parte da psicoeducação. Verdade, um grande desafio, né? É um desafio, Então, mas pronto, é um desafio que se consegue. Mas, sim. e depois tenho também aqueles clientes que, ok, a ETRG é uma terapia de resultado. Então chegam ali e esperam que estou com este problema e vou resolver este problema. E não, tem que ser explicado. Não é? Posso resolver este problema concretamente, mas a raiz dele eu tenho que ir buscá-lo lá atrás. Portanto, vamos começar do início e vamos fazer o processo todo. E muitas vezes a pessoa só quando chega ali já depois de algumas vezes é que começa, mas realmente eu já sinto diferença. Quando eu penso nisto já não me dói como doía, já não sinto aquela raiva. Outras vezes começam a sentir raiva quando não sentiam. É bom, sentir raiva é bom. E é um processo, pronto, que se vai concretizando pouco a pouco. E a pessoa também tem que ter essa noção e para a pessoa ter essa noção tem que partir de nós fazermos essa educação. Ok. Agora, Ingrid, Steve, depois Ingrid, de que o pois, cliente deixa-me chega. deixa-me acrescentar, deixa-me Pois não. acrescentar um comentário, porque ahm, eu sou alemão, mas já vivi Sim. em Portugal durante mais de metade da minha vida, portanto, sinto-me mais português do que alemão. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço os dois mundos e eu compreendo tanto aquilo que a Nelly, a Manuela, explicou, como eu entendo a outra parte, do norte da Europa. Eu chamo isso de norte da Europa porque os notenses têm tendência de serem mais literal, mais científicos do que os do sul, ok? É só para explicar a geografia mental da Europa. Sim, sim. O que acontece é que quando tentas explicar a metodologia a uma pessoa do Brasil, eles praticamente entram na boa e parece que isto para eles já.
Não? Ok. Se for um europeu, eles olham para ti tipo, what the hell are you talking about? Tá? Em inglês, né? Ou seja, what? Eu não percebo, eu não percebo. E eu próprio, quando entrei no processo, tive muita dificuldade em entender o que eles queriam dizer com, faça lá um filme. E pensava, tipo, what? Filme? Querem que faça um tipo de Hollywood ou um filme dramático de ação, não sei quantos mais. O que é que querem, afinal de contas? Efetivamente, para mim, a visualização, ou seja, a visualização das palavras era completamente diferente daquilo que os brasileiros, ou os sul-americanos, ou americanos em geral, fazem disso. Portanto, ou encontramos uma outra linguagem, uma outra maneira de abordar e pôr em palavras, né? O que queremos dizer, ou até temos uma abordagem ainda completamente diferente, porque eu confesso que para mim foi muito difícil entrar nesta onda. Porque, olha, eu tenho imensas memórias e eu sou uma das pessoas que tem memórias desde antes do meu primeiro ano de idade. Ok. Portanto, eu tenho montes de memórias, mas fazer disso um filme? Como? Cada Não são cliente a tantas as gente memórias. vai. Como é que é alguma vez vou fazer isto um filme? Inclusive um filme que tenha alguma relevância. Portanto, obviamente, temos de instruir os nossos clientes em se concentrarem nas partes que são emocionalmente relevantes. Já? Os europeus são muito, muito, muito mais literais do que os brasileiros alguma vez imaginam. Quando tu Verdade. dizes, faz um filme, eles fazem um filme, como se fossem diretores ou realizadores de Hollywood. E quando não Ok. conseguem, acham-se falhados. Pensam, pô, eu não consigo fazer isto. Né? Enquanto, no fundo, é muito simples. É simplesmente fazer uma coleção, como se fosse um álbum de fotografias e de folhas. Tá, 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 tá. Olha, olha, olha. Esta foto, pois, com a minha mãe, né? Traz memórias. É isso que querem dizer. Mas os europeus Ok. não entendem isso assim. A gente vai se adaptando, né? Conforme o perfil do cliente, vai se adaptando, conforme a cultura. Já, E aí, já, Juliana, me diz já. uma coisa, por que a psicoeducação é tão importante dentro da TRG? Obrigada, Chico. Então, eu penso que a psicoeducação na TRG, ela não é um mero detalhe, ela faz parte do tratamento em si, sabe? Porque veja só, quando uma pessoa começa a fazer a terapia da TRG, ela não sabe o que é que está acontecendo, ela não sabe como é que vai ser a terapia. Ela acha que a TRG é mais uma terapia de Uhum. fala, é mais uma terapia convencional. Então, aliado a isso, ela além de não saber de fato como é que funciona o processo, como é que funciona uma sessão de TRG, porque a gente, na verdade, a gente não explica antes, a gente só vai explicar durante na primeira sessão, né? Essa pessoa, ela além de não entender ainda como é que funciona a terapia de TRG, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Ela sabe que ela está sofrendo, mas ela não sabe os motivos desse sofrimento. Por que é que está causando tanta angústia, né? Então, quando o terapeuta ele começa a explicar como as memórias funcionam, as raízes dos problemas funcionam, como elas se consolidam, por que que certas experiências do passado, por exemplo, ainda doem, ressoam no presente? Então, essa pessoa começa a entender e algo dentro dela vai mudar. Então, esse cliente, ele vai sair do lugar, né? Ele vai sair daquela ideia de que tem algo errado comigo e vai começar a pensar que faz sentido, sim, eu estar desse jeito. Isso cria no cliente segurança emocional, tá? Que é o primeiro passo para qualquer processo terapêutico começar a funcionar. E com a TRG não é diferente. Além disso, esse cliente, ele entende o processo, ao entender esse processo, ele se torna um parceiro da terapia. Isso é muito importante você ter o seu cliente como um parceiro, né?
Então, o eu, resultado disso é que esse engajamento ele aumenta, né? Porque esse cliente ele não está seguindo instruções às cegas, ele compreende o que está sendo feito e por que está sendo feito. E tem também um terceiro efeito, uma terceira coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, é que a psicoeducação ela começa a reorganizar crenças muito antigas, começa a reorganizar as histórias dessa pessoa, a biografia dessa pessoa. Então, muitas pessoas que chegam nas sessões achando que são fracas, que já deveriam ter superado um problema, que o problema é de caráter, né? Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que mereço mesmo estar nesse lugar que eu estou. Essa psicoeducação, ela vai começar a desconstruir isso daí, mesmo antes do que o reprocessamento formal comece a acontecer. Então, assim, na TRG, a gente considera que essas informações, que essa psicoeducação também faz parte da cura. Ok. Então, não concordo seja, plenamente. não, ou seja, né, não é só aplicar a técnica, precisamos preparar todo o terreno, não é verdade? Isso. Ok. Exato. Agora, falando sobre quebra de crenças sobre a terapia. Eu queria tocar em algo que muitas vezes vem carregado de vergonha. E a ideia de buscar terapia significa que tem algo errado com você. Quanto, na verdade, talvez seja o contrário, né? Talvez seja um ato de coragem. Eu pergunto para você, Nelly, você ainda sente esse peso nas pessoas cá em Portugal? E o que você vê acontecer quando alguém consegue atravessar essa barreira? Sim, continua-se a ver essa crença limitante acerca da terapia. Ainda continua muita gente com a crença e, entre aspas, mas que a terapia é só para os malucos. Eu própria passei por essa situação quando o meu filho, com 8 anos, eu achei que ele estava com comportamentos na escola que precisava de um apoio de psicóloga e o pai disse redondamente: O meu filho não é maluco, o meu filho não precisa de ir para um psicólogo porque ele não é maluco. Ou seja, a crença de que, pronto, as pessoas que têm problemas emocionais são malucos. Isso é uma crença que, felizmente, vamos colmatando, mas ainda continua a existir. E a outra é exatamente isso. Se precisa, se está com problemas psicológicos, é porque a pessoa é fraca, porque não consegue, não é capaz. E a própria pessoa se sente muito em baixo de ter que ir pedir ajuda. Eu, por acaso, tenho, por exemplo, em relação no meu trabalho, eu vejo isso perfeitamente e com as FIAs. Precisam imenso de terapia e, no entanto, acham que estão à frente, são pessoas importantes, não podem baixar ao nível de ir buscar um terapeuta, porque isso é mostrar fraqueza. E fraqueza é uma coisa que foi incutida, principalmente nas camadas mais idosas, que buscar terapia é fraqueza e as pessoas não podem ser fracas. E depois ainda tem mais a outra parte dos custos da terapia. A terapia em Portugal é cara, ir a um psicólogo paga-se no mínimo entre 50, pode chegar a 150 euros ou mais, talvez dependendo do psicólogo. E é difícil fazer essas marcações, só existem no privado, porque a nossa Segurança Social não comparticipa essas coisas, porque tem um psicólogo, se calhar, para o Algarve inteiro, um ou dois para Lisboa e outras regiões, portanto, psicólogos nas escolas é quase inexistente, tem um psicólogo para a escola inteira, e não É, é uma lacuna muito grande nessa área. Por isso seria importante nós conseguirmos levar o conhecimento da TRG para a frente e sermos a TRG, a terapia, ser reconhecida pelo Estado, para que a gente pudesse ter acesso a tratar pessoas miúdos nas escolas, a fazer terapias nas empresas, porque as empresas precisam também muito disso. Eu vejo pelo meu local de trabalho e Uhum, atualmente isso ainda não existe. É só verdade. aqueles psicólogos da psicologia tradicional que têm acesso a essa parte. Ok. Gente, nós precisamos já ir para os resultados finais, né? Então, eu quero falar sobre. Eu queria trazer um olhar mais sensível. Não só sobre a técnica, mas sobre aqueles momentos que marcam, aqueles momentos que você percebe, algo mudou aqui. Ok, então assim, vamos lá. Trabalhando assim com a TRG, o que mais me toca é quando o paciente, né, o nosso cliente, ele chega num ponto em que ele para de se explicar para si mesmo. Eu acho isso fantástico.
Muitas pessoas, às vezes, passam anos, muitas vezes décadas, construindo narrativas para justificar o próprio sofrimento, né? É aquela coisa que o professor Jair fala muito na questão do ganho secundário. Sou assim porque a minha infância foi difícil, eu sou assim porque eu tive uma mãe narcisista, eu não consigo confiar porque eu fui traída e por aí vai. Então, essas pessoas sabem a história, elas conseguem contar essa história muito bem contada, mas Uhum. continuam sofrendo do mesmo jeito. Então, o que me toca profundamente é quando esse cliente, após fazer o reprocessamento, ele olha para essa mesma história e ele não precisa mais dela como uma explicação de vida. A memória está lá, mas essa memória não governa mais essa pessoa. Essa pessoa, ela não é mais refém do próprio passado, tá? Do Uhum. ponto de vista científico, isso é muito interessante, isso tem um nome. Isso é chamado de reconsolidação da memória. A neurociência, ela já demonstra que essas memórias emocionais, elas não são fixas, elas podem ser acessadas, elas podem ser atualizadas. Então, a TRG, ela trabalha exatamente nessa janela de atualização. Então, quando eu vejo aquela transformação acontecer numa sessão, eu não estou apenas testemunhando algo muito bonito, eu estou vendo a neurobiologia em ação. Isso é fantástico. Então, é essa junção que me move dentro dessa abordagem, né? O rigor científico e o humano se encontrando no mesmo momento. Então, a ciência explicando aquilo que os olhos estão vendo. Isso nunca vai me cansar. Eu acho isso fantástico. Joia. No final, gente, independente da cultura, da língua, da história, o que a gente vê é o ser humano relaxando, baixando as defesas e pela primeira vez se sentindo seguro dentro de si, certo? Eu espero que isto só foi o início de uma conversa muito construtiva, Sim, porque tocou em muitos pontos que me dizem respeito, pessoalmente, mas também em relação aos meus clientes, pacientes, um, que eu, quando me fazem essa pergunta, não sei responder diretamente, porque efetivamente eu não tenho respostas ainda. Eu próprio estou ainda no processamento, reprocessamento, portanto, eu não tenho todas as respostas. sim, Agora, os clientes esperam que o terapeuta já sabe todas as respostas, né? Pronto, todos nós temos essa tendência. Mas o terapeuta não tem todas as respostas. Ele próprio é um work in progress, como se chama em inglês. É uma obra em processamento, né? Ainda não está acabado. ok. Como todo ser humano, ninguém nunca fica completo, ok? É Não? verdade. Ahm, Portanto, ahm, eu espero que eu vou ter muitos anos para mim na frente, mas não sei, ninguém sabe quantos anos é que eu vou ter, mas eu vou ter esta vontade de me dedicar a ajudar o máximo número de pessoas à minha volta ou à minha frente que posso para ajudar em Ok. problemas que eu próprio ainda tenho. É isso mesmo, Steve. Esse assunto é muito relevante. Nós temos que ir para o final. Eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação, pela participação da Nelly, da doutora Juliana. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Doutora Juliana, nos deixe uma mensagem sobre tudo isso que nós vimos aqui hoje, por favor. Eu queria agradecer de coração por esse espaço, por cada pergunta que foi feita aqui. A TRG ela é uma abordagem que eu não apenas estudo e aplico, mas eu acredito muito nela. E são momentos assim, como esse de conversa aberta, que servem para desmistificar a terapia e também para aproximar a ciência das pessoas, né? São exatamente esses momentos que nos movem a continuar pesquisando com muito amor. E para cada um de vocês que está nos assistindo, saibam que a mudança é possível, tá? Muito obrigada. Isso, isso, perfeito. Se você levar algo dessa conversa hoje, que seja isso. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Existe caminho, existe ajuda e existe um lugar dentro de você que pode sim se sentir em paz. Obrigado por estar aqui, obrigado de verdade. Eu sou Ingrid Machado, Master Terapeuta TRG. Também sou organizadora do primeiro grupo de terapeutas TRG na Europa
E eu quero agradecer a vocês pela presença. Um beijo no coração e até a próxima.